Deles aqui, tiver alguém precisando de assento, fique à vontade. Na galeria também ainda há 2 lugares, ainda ali. Bendizemos ao Deus da nossa vida por trazer você de volta ao templo, e a você que nos visita, a nossa saudação na paz do Senhor para você. Nossa gratidão a Deus pela sua vida. Eu queria... Tem alguém que precisa registrar aqui? O seu nome, filho, como é? Paulo. Paulo. Amém. Mais alguém, além do Paulo? Nós temos Neilton. Rapaz, Neilton tá... Que maravilha, rapaz. Bênção do céu. Sua esposa ali, graças a Deus. Ele veio avaliar o meu sermão. Deve ser alguma tarefa da FATIP, né? Glória a Deus pela vida de Neilton. Neilton é um dos nossos licenciados. É o nosso licenciado este ano. Ele concluiu a sua graduação em teologia na FATIP, na faculdade da IPI, e ele está licenciado este ano. Então, orem pela vida de Neilton, porque ele será novamente avaliado no final do ano para o ministério pastoral. E nós precisamos, a Igreja do Senhor precisa de pessoas capacitadas e dispostas a enfrentar a árdua tarefa da pregação da palavra do Senhor. Os irmãos querem recebê-los na paz do Senhor? Você vai digam amém? Amém. Amém. Irmã Loura, bênção do céu, nossa irmã ali do Alegre dos Coqueiros, nossa congregação ali do Alegre dos Coqueiros. Mais alguém do Alegre aqui hoje? Quem? Hermínia. Hermínia, tá onde? Olha aqui, que bênção. Graças a Deus, graças a Deus. Gesiane também está conosco ali. A mãe de Tassiane, glória a Deus. Que o Senhor abençoe nossa congregação ali no Alegre e ajude ali os nossos irmãos também. Muito bom ver essas mães ali do Alegre dos Coqueiros aqui em São João Batista. Os irmãos querem recebê-las na paz do Senhor. Você vai dizer, sejam bem-vindas. Amém, amém. Quem mais que eu preciso dizer que está nos visitando hoje? Não? Não mais na galeria, tem alguém? Não. A irmã Vitória. A irmã Vitória e a Rose, eu não vou nem apresentar, né? Irmã Vitória e a Rose aqui eu não vou nem apresentar. Mas são bem-vindas. Não vêm sempre, mas são bem conhecidas nossas aqui por estarem visitando nossa igreja. Que o Senhor abençoe também os irmãos que querem receber Vitória e Rose na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Seja bendito para sempre o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse culto ao Senhor a abrir sua Bíblia, meditar na palavra do Senhor no 2º livro de Samuel. É um dos livros históricos. São livros de narrativa. 1º, 2º de Samuel. São as narrativas, no momento de transição, em que os profetas estão... A profecia de Samuel, a maneira como ele governa, a maneira como ele é sacerdote, a maneira como ele celebra e dirige a nação do Senhor e o povo de Deus numa terra que o Senhor prometeu aos seus pais. Ele demonstra a maneira como a palavra de Deus, o governo de Deus, ele é poderoso. E Samuel é um esquadro. Samuel é um modelo dos ofícios de Cristo ali. Ele é sacerdote, ele é governador, ele é profeta. Ele oficia
de maneira no perfil de Cristo, é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. E Samuel, esses 2 livros, são as narrativas da maneira como o governo de Deus estava ali. Deus estava sinalizando a maneira como Ele governa as nações e governa o seu povo. Cristo já estava tipificado ali. Cristo já estava sendo anunciado ali através da vida de Samuel. Ele exercia essas 3 funções em Israel. Ele era o profeta do Senhor. Ele mostrava o caminho, ele anunciava a vontade de Deus. Era ele que governava Israel, ele era o rei ali. Muito antes de Saul, muito antes de Davi. Era ele que governava, dava os ditames da vida do povo. Só saía a guerra quando Samuel era consultado. Se faltava chuva, Samuel era consultado. Tudo o que acontecia, Samuel era consultado. Ele era sacerdote. Ele cuidava do culto. Ele mostrava como o povo poderia adorar ao Senhor na vontade do Senhor. Isso é um momento de transição, em que agora o povo de Israel sentia no seu coração a vontade de ser como a cultura ao redor, ter o seu próprio rei, ter não mais a voz de Deus, mas uma voz de um homem governando o seu dia a dia. É um momento de transição em que o povo mostra a sua verdadeira face rebelde. Despreza a voz de Deus, despreza a profecia, despreza o sacerdócio. Ele quer o governo humano. Ele prefere a política humana do que a vontade de Deus. É o momento em que a palavra está sendo colocada de lado. O tipo de Cristo está sendo recusado ali. Por isso que nada que acontece no Antigo Testamento é falta de misericórdia. Por isso que toda a crueldade que você vê no Antigo Testamento não é falta de misericórdia e não é falta de amor. É o reflexo da rebeldia de um povo. O que acontece ao povo de Deus no Antigo Testamento não é porque Deus é ruim. É porque o coração do ser humano é horrível, é indigno, é cruel, é rebelde à vontade do Senhor. Porque o povo relaxa a Deus. O povo prefere dar seus ouvidos, emprestar seus ouvidos à vontade humana, à opinião humana e ao coração humano. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram. Não há ninguém que faça o bem, não há quem busque a Deus. Como alguém que não busca a Deus vai ter palavra de Deus para dirigir outro? Não querer depender de Deus é rebeldia. Não querer depender de Deus é pecado. Não querer depender de Deus é a representação do Éden. E isso gera uma sociedade ruim. Isso gera decisões equivocadas. Isso gera gerenciamento de famílias complicado. Isso gera pecado. E pecado traz consequências. E nós vamos ver a consequência do pecado por conta dessa rebeldia diante do Senhor. Eu quero convidar você para o capítulo 21 do 2º livro de Samuel. Eu quero convidar você a meditar no sacrifício de uma mãe. Uma mãe que se sacrifica. Ela se sacrifica para demonstrar um amor incondicional. Uma mãe que se sacrifica para lutar bravamente contra inimigos visíveis e invisíveis. Uma mãe que se sacrifica para servir de exemplo para toda uma nação. É esse o nosso convite a meditar na palavra do Senhor. E que essa meditação na palavra do Senhor hoje sirva para nós filhos. E sirva para cada mãe. E para a orientação das nossas famílias. 2 Samuel capítulo 21. A partir do versículo 1 diz:
Houve, nos dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, observe, essa é a resposta de Deus: há culpa sim de sangue sobre Saul e sobre seus filhos, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas eram do resto dos amorreus, parentes deles, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los pelo seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e seus filhos, nem tampouco pretendemos tirar a vida de pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse então Davi: farei assim. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou Davi os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Então havia 2 Mefibosetes, um filho de Jonatas e outro filho de Aiá. Como também 5 dos filhos de Merabe, que era filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram os 7 juntamente. Foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes e Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus o haviam pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Amém. Nós temos aqui uma narrativa de um rei que estava numa encruzilhada muito grande. Era Davi. Um rei numa encruzilhada. E uma mulher que é trazida para o centro da história aqui. São citados 2 reis, Davi e Saul, mas eles ficam assim na berlinda, porque o que surge nessa narrativa é a figura heróica de uma mulher. E ela não é anônima, ela tem nome, o nome dela é Rispa. Ela tem genealogia. Ela é concubina, uma criada, ela é uma serva. E as servas, elas podiam ter filhos do seu senhor. E se pela graça de Deus fosse um homem, ela então poderia ter a mesma distinção da esposa, ter os mesmos direitos da esposa. E toda escrava que era trazida para dentro de casa, ela
O clamor dela é que ela pudesse ter um filho homem, porque aí ela teria a mesma dignidade, os mesmos direitos da esposa, mesma herança. Assim era Rispa, ela era concubina de Saul. Ela entra no centro dessa história aqui, e ela mostra o grande caráter que ela tem no meio de uma crise que se instala sobre a sua vida. Tudo vai bem, ela é bem tratada, ela tem dignidade, ela tem entrada e saída no palácio, os seus filhos estão bem, estão assistidos, está tudo muito tranquilo. Mas então chega um problema e uma crise, porque tem uma cobrança de Deus, por causa da aliança. Essa aliança está registrada em Josué capítulo 9, são os gibeonitas. É quando Josué está vindo da planície do Sinai com o povo do Senhor, e ele está indo em direção à terra prometida. E quando ele atravessa o Jordão e começa a fazer a reforma agrária e distribuir a terra entre as tribos de Israel, e cada um fica com o seu lote, cada um fica com a sua terra, e cada um vai viver sua vida na terra que ele consegue. Josué reparte a terra, e a vida do povo vai. Mas enquanto eles estão conquistando a terra, expulsando os inimigos, aparecem os gibeonitas. Os gibeonitas ouvem a fama dos hebreus, que nenhuma nação faz frente a eles, que o poder de Deus se estabelece com eles, a presença de Deus é real no meio daquele povo. Deus faz prodígios, Deus opera sinais no meio desse povo. Há um Deus entre eles, que governa eles, que é diferente dos outros deuses ao redor. Tem uma coisa diferente nesse povo, que o Deus deles tem um poder infinito, opera sinais tão grandiosos que eles ficam assombrados. Então eles vão até Josué, e eles passam a perna em Josué, eles enganam Josué, porque eles são vizinhos, e eles chegam com roupas surradas, eles chegam com pães duros, mofados, sandálias rasgadas, pó sobre a cabeça. Eles dizem assim: Josué, nós somos de uma terra muito distante, mas nós ouvimos falar do que você vem fazendo, distribuindo terra para esse povo. Faz com a gente uma aliança, vamos ser vizinhos. Eu não vou fazer mal para vocês, vocês não fazem mal para mim, vamos nos associar aqui. Josué ouve aquilo, acha que eles estão muito longe, faz uma aliança, e Deus honra essa aliança. Deus diz sim para aquilo que Josué decide. Então os gibeonitas passam a ser parceiros dos hebreus. Há então uma aliança, um juramento de não fazer mal um ao outro. E Deus ouve aquilo, e Deus diz sim. Só que Saul, quando assume o trono, não honra isso. Ele persegue os gibeonitas, ele expulsa os gibeonitas, ele maltrata os gibeonitas e mata eles. É Saul que quebra a aliança, não é Deus. É Saul quem desobedece a aliança. Mas o problema é que o governo é de Davi. É Davi que tem que gerenciar essa crise. A palavra do Senhor diz que quando Davi consulta o Senhor, Deus diz: Saul e seus filhos participaram disso, Davi. É por isso que a terra clama. A injustiça para com a aliança foi quebrada, e a minha justiça, a minha ira está sobre essa terra. São 3 anos de seca, são consequências da aliança que é quebrada. Nós aprendemos que quando nós quebramos a aliança com Deus, não importa quanto tempo passe, as consequências da nossa aliança quebrada com Deus virão.
Não importa qual é o tempo que nós estamos vivendo. O que nós aprendemos é que Deus, na sua justiça, Ele visitará a nossa vida e a nossa herança pela quebra da aliança que nós fazemos. Todas as vezes que nós somos rebeldes ao Senhor e toda vez que nós ouvidamos a sua palavra, Ele sim nos visitará com consequências visíveis da nossa rebeldia. A sua misericórdia não anula a sua justiça, mas a sua justiça também não anula a sua misericórdia. Ele sempre é fiel, e Ele sempre é eterno, e Ele sempre permanecerá o mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Davi então aqui está numa crise, numa seca, numa carestia. Tem um povo sofrendo, é o seu povo. Ele como líder tem que dar respostas a isso. Uma família de Saul está sendo cobrada. A justiça chegou, ele está sendo afrontado, está aqui cobrando coisas passadas, e então ele tem que decidir quem nessa geração vai ser sacrificado, quem eu vou poupar, para que não haja guerra dos gibeonitas conosco, para que não haja derramada de sangue por causa da aliança quebrada, para não piorar ainda mais o estado das coisas entre Deus e ele. Davi tem que tomar uma decisão aqui. Nós aprendemos que nós precisamos pensar muito bem nas decisões que nós tomamos. Nós aprendemos aqui que nós precisamos pensar muito bem nas escolhas que nós fazemos, porque que as escolhas que nós fazemos afetarão as nossas vidas, afetarão os nossos filhos, afetarão a nossa caminhada com Deus. Nós experimentaremos sim a justiça de Deus, experimentaremos, mas também estará sobre nós a graça, a misericórdia e o favor de Deus. Se nós olharmos para o que essa mulher fez e tomarmos ela como exemplo, e é isso que nós estamos sendo desafiados nessa noite a fazer, olhar para a vida de Rispa e ver como foi que ela se posicionou diante dessa crise em Israel. A crise do reinado de Davi estava ali sobre ela. Pastor, mas não parece injusto isso? Aos olhos dos homens parece, aos olhos de Deus não. Deus disse: Saul e seus filhos têm culpa, eles derramaram sangue. É como se Deus estivesse dizendo para essa mulher: mulher, eu sei que é difícil a gente ouvir que os nossos filhos estão fazendo coisas erradas. Eu sei que é difícil quando a professora chega e diz: olha, seu filho é assim, assim, assim e assim. Aí você diz: mas meu filho? Mas em casa ele é totalmente diferente. E a professora diz: não, mas aqui ele é aquele tipo chupando manga. E muitas vezes a mãe não quer entender isso, porque os filhos agem diante dos pais de uma forma, longe dos pais, na influência de outros ou na sua própria maldade, eles fazem de outro jeito. Nós sabemos disso, mas é sempre ruim para os pais, inclusive para uma mãe, ouvir o próprio Deus dizer: os teus filhos têm culpa, mãe, tem culpa sobre os teus filhos, estão sendo cobrados assim. Isso é muito complicado, mas essa mulher ouve. O que nós precisamos entender é que nós não podemos acobertar os pecados e as falhas dos nossos filhos e da nossa geração, quando Deus está dizendo que é assim, quando está diante dos nossos olhos. Muitas vezes nós achamos que as próximas gerações não terão nada a ver com os nossos erros agora. Terão. Serão afetados diretamente pelas decisões que nós tomamos agora. Nós temos agora 181 agrotóxicos liberados, que antes não eram cortados, proibidos. Foram liberados. Os nossos filhos, os nossos netos, com o uso desses 181 agrotóxicos,
eles terão muita probabilidade de ter câncer no futuro. Porque isso vai vir no tomate, vai vir na melancia, vai vir na soja. A futura geração poderá ser comprometida na sua saúde por conta disso. Nós temos uma liberação de armas sendo estudada e sendo aprovada nesse país. Motoristas, caminhoneiros, advogados. Quem mais? Jornalistas. Poderão portar armas. Quem garante que eles são controlados? Quem garante que eles têm estabilidade emocional para portar armas? Quem vai sofrer essa violência nas ruas? Dos motoristas, dos advogados? São os nossos filhos. As decisões que são tomadas hoje afetarão de forma cabal as próximas gerações. E não é porque é culpa de Deus, é porque são as decisões que nós tomamos agora. Nós temos uma liberação de desmatamento dos nossos parques nacionais, dos nossos aquíferos. A nossa água está indo embora, a nossa Amazônia está indo embora. Quem você acha que vai sofrer os danos ambientais no futuro? As decisões que são tomadas agora afetam diretamente as próximas gerações. E essa mulher aqui está sofrendo na pele decisões tomadas antes por Saul. Não é diferente para nós agora. Nós precisamos tomar cuidado, porque tudo que está sendo afetado hoje afetará nossos filhos e netos no futuro, com relação à educação, com relação à saúde e com relação a Deus. Tudo que nós permitimos que os nossos filhos participem ou aprendam, ou a nossa falta de cuidado para com eles, com relação à cultura, da assimilação daquilo que é correto, da assimilação daquilo que é errado, afetará a maneira deles serem adultos no futuro. Por isso a falta de cuidado de Saul com o culto, a falta de cuidado de Saul com as coisas de Deus, a falta de cuidado de Saul, da obediência de Saul para com a profecia, custou a Saul um alto preço para ele e para a sua família. E depois de morto ainda traria consequências. A nossa falta de jeito com as coisas de Deus, a nossa falta de jeito no culto, a nossa falta de jeito de educar os nossos filhos, a nossa falta de jeito de tratar a cultura ao nosso redor, e muitas vezes dizer sim a tudo aquilo que essa cultura diz, afetará diretamente a nossa maneira de ser, nossas escolhas e a maneira que nossos filhos serão. Por isso, todo o cuidado, todo o cuidado. O versículo 10 do texto que nós lemos de 2 Samuel capítulo 21 diz que essa mulher entra em cena aqui. Apesar de toda a dificuldade de Saul e de Davi, dos erros deles, é essa mulher que começa a tomar proporções de protagonismo nesse capítulo 21 aqui. Porque os seus filhos são tirados, os seus filhos são mortos, e ela tem que assistir os seus filhos pendurados. Ela tem que assistir a falta de zelo de Davi de tirar aqueles corpos do madeiro. Então ela adota uma postura: eu vou amar os meus filhos, independente do que eles fizeram. O erro deles não faz da vida deles um erro. Então eu vou amar eles, apesar do que eles fizeram. O erro dos meus filhos não vai anular o amor que eu sinto por eles. E aquela mulher permaneceu ali, junto aos seus filhos, olhando para eles ali, inchando, olhando para eles ali, apodrecendo. Essa mulher mostrou toda a força do seu amor, por ouvir Deus dizer: teus filhos têm culpa, mãe. Teus filhos não são bonzinhos como você acha que são. Quantas vezes você acha que
ouvem isso dos juízes? Quantas mães você acha que ouvem isso nas ruas, pela vizinhança? Quantas mães você acha que pensam isso delas quando os ônibus passam, os carros passam em frente pedrinhas e vem aquela filha de mães? O que aquelas mães sentem por saber que seus filhos erraram, que seus filhos pecaram, que seus filhos têm culpa, que seus filhos derramaram sangue, mas elas não deixam de amá-los, porque as mães apresentam aqui a mesma essência e o retrato, o reflexo do grande amor de Deus. Porque a mãe de um filho morto não deixa de ser mãe. A mãe de um filho errado não deixa de ser mãe. A mãe de um filho assassino não deixa de ser mãe. A mãe de um filho que a entristece não deixa de ser mãe. A mãe de um filho rebelde e desobediente não deixa de ser mãe. Quantas mães hoje deixam de ser mães nos primeiros dias de nascido? Quantas mães param de ser mães, mesmo com seus filhos dentro de casa, porque não o acolhem, não o amam, não o abraçam, não o educam, deixam a própria sorte. Deixam de ser mães com os filhos dentro de casa e morando na mesma casa. Mesmo assim, deixam de ser mães. Mas há mães também que os filhos não cometeram assassinato, os filhos não roubaram, os filhos não são gangueiros, os filhos não fizeram nada de errado, os filhos não estão presos, mas eles estão espiritualmente mortos. Eles não estão sendo procurados pela justiça, mas eles estão mortos em delitos e pecados. Eles estão mortos longe de Deus. Eles estão mortos nas suas escolhas erradas. É importante que as mães não deixem de amar esses filhos, não deixem de estar presente desses filhos, mesmo olhando a maneira morta como eles estão. Rispa, aqui, ela demonstra, em primeiro lugar, o seu grande amor. A coragem de amar os filhos errados, a coragem de amar os filhos desobedientes, a coragem de amar os filhos espiritualmente mortos. Amem, mães, os seus filhos, mesmo caídos da graça, mesmo distantes do Evangelho, mesmo rebeldes à palavra do Senhor, distantes da igreja, distantes do serviço ao Senhor, não acolhem no coração a sua palavra, mas amem os seus filhos. Fiquem perto deles, mesmo que eles sejam distantes da graça do Senhor. Mesmo que eles estejam experimentando momentos difíceis da sua vida, não deixe de nutrir um amor maravilhoso pela vida deles. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, por favor. As mães, e principalmente aqui Rispa, ela demonstrou o reflexo desse amor. Esse amor que vem do próprio Deus para com a vida de seus filhos. Romanos capítulo 5, veja a partir do versículo 6. Romanos 5, quem achou? Porque Cristo, versículo 6. Quando nós ainda éramos fracos, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa mulher, diante do corpo dos seus filhos, ela ficou sobre uma rocha, cobriu-se de pano de saco. Pano de saco naquela época era sinal de contrição, de arrependimento, de humilhação. Então ela exerceu uma postura de humildade, de quebrantamento diante de Deus, sobre uma rocha.
pela vida dos seus filhos. Para que Deus curasse a terra, para que Deus abençoasse a terra, para que a graça do Senhor fosse devolvida ao povo, para que aquela seca fosse embora, para que a aliança fosse restabelecida, para que o favor de Deus fosse consertado. Aquela mulher colocou-se como quebrantada, afligida, aflita, arrependida, e ela afugentava e guardava ali a vida dos seus filhos, na rocha. Mães, família do Senhor, essa mulher aqui demonstra um amor maravilhoso que o próprio Cristo demonstrou. Quando seus filhos eram sanguinários, ela resignadamente ouviu a sentença, e ela assumiu essa sentença, mas não deixou de amar. Quando Deus viu a nossa condição, a nossa miséria, o nosso pecado, quando nós fomos condenados ao inferno, mesmo assim, Deus olhou para nós com misericórdia, com amor e com graça, e enviou Jesus para nos salvar. Ele não deixou de nos amar, e essa mulher é reflexo, é um espelho desse amor. Não deixou de amar os filhos, apesar dos seus erros, assim como Deus não deixou de nos amar, apesar da nossa infidelidade. Cristo, a seu tempo, deu a sua vida por nós. E aquela mulher mostrava como esse amor poderia resgatar toda uma nação. Cristo deu a sua vida quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o primeiro exemplo de Rispa, essa mulher que teve a coragem de amar contra tudo e contra todos. A segunda coisa aí no capítulo 10 é que ela não deixou que se aproximassem nem as aves do céu e nem as feras do campo. Ela lutou bravamente. É uma segunda coisa que nós temos que registrar na vida dessa mulher, que se torna um protagonista que intensa. Ela não deixou que se aproximassem os urubus, os corvos, os carcarás, e não deixou que se aproximassem também as hienas, os lobos, os tatus. Nada. Ela bravamente lutou contra todos os seus inimigos, de dia e de noite, quando ela via tudo e quando ela não via nada. Na ausência da força, na presença da vista, ela lutava contra tudo e contra todos, até que a justiça de Deus, até que o favor de Deus fosse restabelecido no meio da sua família. Quantas vezes nós temos que lutar também, e as mães precisam lutar contra inimigos que elas veem e contra influências que elas não conseguem presenciar, daquilo que elas veem nos filhos, mas daquilo que os filhos fazem que ela não presencia, naquilo que é influência do meio familiar, mas daquilo que é influência da cultura caída ao redor deles. Aquilo que acontece na escola, aquilo que ele aprende com o amigo, aquilo que ele aprende com o traficante, aquilo que ele aprende no campo da bola, no canto da calçada. A maneira como ele é desrespeitoso muitas vezes na ausência do olhar, das escolhas que ele faz, de usar ou não usar, de ir ou deixar de ir, de dizer ou calar. Os inimigos estão aí, dos nossos filhos, da nossa família, estão ao nosso redor. É a marginalidade, é a drogadição, é o homossexualismo, é a má influência do meio, é o desrespeito, é a falta de amor. São inimigos dos nossos filhos. Alguns são visíveis, outros não. É a mídia, é a pornografia, as más influências, as escolhas horríveis. Aquela mulher lutava para que nada pudesse desonrar os filhos dela. Uma desonra era ter um filho insepulto. Uma desonra era ter um parente seu morto, seu enterro digno. E aquela mulher, ela estava bravamente decidida a devolver a honra para sua família. E ela lutou contra tudo e contra todos. A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10, ela diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
para que possam estar firmes, para vencer todo dia mal. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 6, capítulo 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. E essa mulher não se voltou contra Davi, essa mulher não se voltou contra os gibeonitas, essa mulher não se voltou contra a sua família, essa mulher não se voltou contra Deus, contra ninguém. Ela bravamente lutou contra si mesmo e contra tudo que ele podia ver no mundo visível e no mundo invisível. A nossa luta é contra potestados e principados. A nossa luta é contra os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, das forças espirituais da maldade. Essa é a nossa luta. É o ocultismo, é a feitiçaria, é o espiritismo que vai tomando conta dos espaços sociais aonde o evangelho se torna nulo. E os nossos filhos vão tomando conhecimento de magia negra, de ocultismo, de satanismo, das programações que eles assistem, das pesquisas que eles fazem, dos objetos que nós dizemos assim, não use, eles querem usar, das coisas que nós dizemos assim, não faça, eles querem fazer. É uma tatuagem inocente, que daqui a pouco está tomando o corpo todinho. E começa de forma inocente, mas daqui a pouco toma o coração, toma a mente, toma as escolhas, e de uma coisa passa para outra, e as coisas de Deus, as amizades de Deus, e os amigos de Deus, e o ambiente da palavra do Senhor vai se tornando uma coisa do retrovisor, que ele só olha lá atrás, é uma coisa do passado. E aquela amizade com Deus, aquela influência de Deus, aquela intimidade com Deus, ele já não tem mais. Porque os corvos vieram, porque os urubus vieram, porque as bestas do campo chegaram junto. Aquela mulher disse: não, eu vou lutar e não vai se aproximar nada da vida dos meus filhos. Deus vai devolver a honra deles. Eu vou sepultar os meus filhos, eu vou dar dignidade para eles, mesmo depois de morto. Eu vou fazer valer a aliança do Senhor sobre eles. O que havia de palavra do Senhor sobre a vida deles, o que havia da promessa de Deus sobre a vida deles, Deus vai cumprir. E eu vou lutar para que isso seja real na vida dos meus filhos. É uma mulher que luta bravamente contra o que ela vê e contra o que ela não vê. Essa mulher é um exemplo, por isso que ela toma corpo nessa narrativa. É por isso que ela é citada pelo nome. É por isso que a obra dela e aquilo que ela faz torna-se digno de registro aqui. Que mulher forte, que mulher capaz, que mulher aguerrida, que mulher de força. Porque luta bravamente pela vida dos seus filhos. Uma terceira coisa que precisa ser registrada para nós terminarmos. Nos versículos 11 a 14. No versículo 11 diz que alguém chega para Davi e diz: Davi, Rispa está até agora lá, você não mandou tirar os corpos, você sabe que não pode passar tais dias, você não pode deixar o corpo pendurado, você sabe disso, você não mandou buscar os corpos, você não deu enterro digno. Davi, Rispa está lá ainda, está zelando pelos filhos, todo mundo está vendo o sacrifício que ela está fazendo. Aquilo cai como uma bomba na vida de Davi. Então Davi toma uma decisão. Rapaz, que mulher. Eu aqui com as minhas crises, e essa mulher tendo uma crise familiar, uma crise horrível, de ver os seus filhos dessa forma, e está ali ainda daquele jeito, e ninguém tomou providência com relação a isso. Eu errei, o povo errou, os líderes erraram, todo mundo errou. Vamos consertar isso.
Os ossos de Saul e de Jonatas ainda estão lá. Vamos consertar isso. Vamos buscar os ossos deles e vamos dar um enterro digno aos nossos heróis nacionais. Saul era ungido do Senhor e Jonatas era meu amigo, e eu não fiz nada com relação a eles. Eu não dei o enterro digno a eles. Eles não tiveram honra de rei. Ele foi lá, pegou os ossos de Saul e de Jonatas, pegou os outros 7 que estavam ali, reuniu todos eles e deu honras de estado para a família de Saul. Aquela mulher, com o seu exemplo, ela não apenas honrou a sua família, ela trouxe honra e consertou o rumo de toda uma nação. Ela foi um exemplo para o rei, ela foi um exemplo para o governo, ela foi um exemplo para decisões acertadas de toda a liderança de uma nação. Aquela mulher, com o seu ato, ela corrigiu os rumos de uma nação inteira. É uma mulher forte, é uma mulher digna, é uma mulher capaz, aguerrida. Faltam-nos adjetivos para dizer alguma coisa sobre Rispa aqui. O que nós aprendemos é quando o nosso choro, a nossa humilhação, o nosso quebrantamento, o nosso jejum e o nosso arrependimento é sobre a rocha, Deus ouve. Quando a nossa entrega é sobre a rocha, Deus acolhe. Aquela mulher não ficou uma penha, ele ficou sobre uma rocha. Quando nossa humilhação, quando o nosso choro, o nosso quebrantamento, o nosso arrependimento é sobre a rocha que é Deus, é sobre a rocha que é Cristo, Deus ouve, Deus conserta. E a palavra do Senhor diz no versículo 14, é que Deus então se tornou favorável para com a terra. O que é que está faltando para que Deus se torne favorável às nossas vidas? O que é que está faltando para que Deus se torne favorável à nossa família, ao nosso relacionamento, à criação dos nossos filhos, à maneira como nós estamos tratando o nosso lar? O que é que está faltando para que Ele se torne favorável a nós? O que é que está faltando para que Deus conserte a aliança? O que é que Deus está fazendo para que a seca vá embora? O que é que está faltando para que a desolação que está sobre a nossa terra seja aplacada? Que a nossa vida, a nossa entrega, a nossa humilhação, o nosso quebrantamento seja sobre a rocha que é Cristo. Quando a nossa humilhação é sobre a rocha, Deus atende, Deus ouve, Deus responde e Deus conserta. O que muitas vezes falta para ser consertada a nossa terra e ser novamente resultado da bênção de Deus, para que Deus venha com bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa família, é que falta quebrantamento sobre a rocha, falta humildade sobre a rocha, falta arrependimento nosso sobre a rocha que é Cristo. Falta um alinhamento. Aquela mulher não murmurou em tempo algum, ela não se posicionou contra Deus de forma alguma, mas ela esteve sobre a rocha em humilhação, e Deus se tornou favorável à sua terra. Nesta noite há um desafio para as mães: amarem os seus filhos apesar dos seus erros. Há um desafio para cada mãe: lutar contra todas as coisas que queiram trazer desonra à sua casa, inimigos visíveis e invisíveis. E não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Não se torne inimigo dos seus filhos. Ame-os e direcione ele para Deus. A sua luta é contra esse mundo tenebroso, essas potestades, desses dominadores de um mundo cruel. Essa é a nossa luta. Cada mãe com a sua temência a Deus, cada mãe com o seu posicionamento diante do Senhor, pode consertar não apenas sua casa, não apenas sua vida, pode consertar uma nação. Porque as famílias do Senhor, alicerçadas no Senhor e fundamentadas no Senhor, elas podem fazer uma diferença na nação que nós temos. Basta que a igreja se posicione corretamente, basta que as famílias da igreja vejam o que é vontade de Deus.
a terra será curada, a aliança será refeita e a bênção do Senhor vai ser abundante. Essa mulher, ela é digna de louvor, ela precisa ser elogiada. Rispa é uma mulher que, pelo seu exemplo, ela precisa ser estudada melhor pela igreja do Senhor. Amém? Que o Senhor ele possa consertar a nossa casa, que o Senhor possa consertar a nossa terra, que o Senhor possa consertar as nossas vidas, que o Senhor faça chover sobre cada um de nós a sua bênção. Essa mulher esteve ali na pedra, diante do Senhor, até que a chuva desceu. 3 anos de seca, 3 anos de falta de alimentos, 3 anos de falta de víveres e de legumes, mas Deus fez chover sobre a vida dela a resposta da sua oração e da sua consagração. Deus ele pode fazer também chover sobre nós a sua graça e consertar nossa terra e fazer chover sobre nós e sobre a nossa família o seu favor, o seu cuidado e a sua benevolência. Vamos ficar firmados sobre a rocha. Amém? Se tem alguém que não está firmado sobre a rocha, que queira consertar a sua aliança com Deus nessa noite, Deus chama você a esse conserto. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos nesse momento. E diante da palavra do Senhor, nós queremos clamar para que o Senhor venha sarar a nossa terra, venha sarar a nossa nação. E famílias no altar de Deus consertam a nação. Famílias no altar de Deus, na rocha que é Jesus, elas consertam as suas vidas. E suas vidas consertadas consertam a nação. Ore ao Senhor agora. Ore ao Senhor por seus filhos. Ore ao Senhor pelos caminhos que cada um deles toma. Ore ao Senhor pelas escolhas dele. Está na hora de nós, igualmente a Rispa, pelo exemplo de Rispa, fortalecer a nossa vida no Senhor, consertar o nosso altar com o Senhor, para que os nossos filhos não sofram consequências nefastas, para que eles sejam poupados diante do Senhor, para que a bênção do Senhor seja constante sobre a vida deles. Ore ao Senhor nesse momento, apresente cada um deles diante do Senhor, coloque no altar de Deus as suas vidas. Nós temos nossos filhos, nós precisamos vê-los no caminho do Senhor. Deus amado e santo, pela tua palavra, nesta noite, vem nos abençoar. Pela tua palavra, Senhor, que foi lida aqui nessa noite, a tua palavra, Senhor, que foi proclamada aqui nesta noite, ela possa trazer em nosso coração, Senhor, uma motivação gloriosa, um despertar, um avivamento das nossas vidas, Senhor, para que nós possamos olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família, Senhor, e perceber que as nossas escolhas, o que nossas escolhas têm trazido, Senhor, como consequências para nós e para os nossos filhos. Que tipo de posicionamento nós temos tido, Senhor, diante da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos para que o teu favor venha sobre o teu povo, para que haja, Senhor, aplacar a tua ira sobre nós, para que a nossa aliança seja consertada contigo, Senhor, para que a tua bênção recaia, faça chover o teu favor e a tua misericórdia sobre nós e sobre os nossos filhos. Senhor, guarda os nossos filhos na tua presença e na tua palavra. Guarda o coração deles, Senhor, de se afastar de ti. Guarda o coração deles, Senhor, de se aborrecerem e ficarem rebeldes contra a tua palavra. Em nome de Jesus, afugenta os urubus, as aves de rapina, todos os lobos devoradores que querem, Senhor, levar a vida dos nossos filhos, deformá-los, desonrá-los. Em nome de Jesus, capacite agora cada mãe, cada pai, cada família, Senhor, a lutar bravamente, Senhor, para que a vida dos seus filhos seja poupada. Aqueles, Senhor, que estão espiritualmente mortos, distanciados da graça, desviados da igreja, desviados, Senhor, da tua palavra, com os ouvidos fechados, Senhor, à excelência da tua orientação. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai buscá-los.
Traz eles de volta, Senhor. Torna a congregá-los pelo teu grande favor. Ensina-nos a lutar, Senhor, batalhas espirituais pela vida dos nossos filhos, pela vida da nossa família. Que a nossa guerra, Senhor, não é contra os nossos filhos. A nossa guerra é contra esse mundo tenebroso, esses males terríveis que essa sociedade sem Deus constrói. Deus amado e santo, guarda o coração dos nossos filhos nas escolas. Guarda o coração dos nossos filhos de uma cultura distanciada de Ti. Guarda os nossos filhos, Senhor, de uma influência da mídia, que não quer nada saber, Senhor, da Tua palavra, nem da Tua aliança. Uma cultura que desdenha, uma mídia que desdenha de Deus. Uma mídia que desdenha da igreja, desdenha da consagração, desdenha da oração e desdenha da Tua profecia. E os nossos filhos, eles são confrontados contra isso todos os dias. E eles são tentados a pensar que isto é normal, que é normal não crer em Deus, que é normal não servir ao Senhor, que é normal olhar a Bíblia como uma história de carochinha. Nós queremos Te pedir, Senhor, poupa os nossos filhos desse mal, dessa influência terrível, Senhor, que nós estamos vivendo. Poupa os nossos filhos, Senhor, da feitiçaria, do ocultismo, do satanismo. Guarda os nossos filhos diante do Teu trono, Senhor, que eles sejam abastecidos pela Tua glória, a Tua majestade. Que os olhos deles, Senhor, estejam fitados e fitos na eternidade. E que eles possam ser, Senhor, alimentados, Senhor, a glória, alicerçados nessa rocha que é Cristo. Guarda-nos das escolhas terríveis que terão, Senhor, trarão consequências para nós e para os nossos filhos. Nos ajude a nos posicionar como Rispa se posicionou na rocha, vigiando pelos seus filhos, zelando pelos seus filhos, apesar dos seus erros. Senhor da glória, que o exemplo dessa mulher ao consertar essa nação seja um exemplo também para nós consertar a nossa vida, para que a nossa família consertada seja um exemplo também de sal e de luz para a nação em que nós vivemos. Olha para o nosso Brasil, Senhor. Olha para as famílias. Olha para as mães que perdem os seus filhos com balas perdidas, uma violência sem freio. Tem misericórdia, Senhor, daquelas mães que precisam visitar seus filhos encarcerados, que precisam visitar seus filhos, Senhor, nas clínicas de recuperação, que passam por eles pelas ruas, Senhor, debaixo de papelão, que veem eles perambulando, Senhor, mendigando um prato de comida, escravos da maldade, escravos de escolhas horríveis, escravos da rebeldia própria. Tem misericórdia dessas mães, Senhor. Tem misericórdia da vida delas. Derrama o Teu favor sobre cada um de nós e nos faz, Senhor, arautos da Tua graça nesse lugar, nesse tempo, para que as futuras gerações sejam alcançadas pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação e não pelo Teu juízo. É o que nós Te rogamos e nós também Te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Você pode assentar-se nesse momento.